Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a variância e o desvio padrão, populacional e amostral. E eu vou mostrar para vocês aqui as fórmulas e explicar um pouquinho da notação, tá? Porque essa notação normalmente gera muita confusão. Então é o seguinte, existem fórmulas para o caso populacional, existem fórmulas e notações para o caso amostral. Então, aqui nessa primeira linha, a gente tem a variância. No caso populacional, a variância é este termo aqui, tá? Deixa eu colocar aqui em cima. A variância populacional vai ser representada por essa letrinha grega, que é o sigma, só que ao quadrado. E se for amostral, vai ser o S ao quadrado. É muito fácil, as duas fórmulas são muito parecidas, né? Porque, ó, você tem um F, você tem um F. Abre o parênteses, x. Abriu parênteses, x. Menos mi. O que é o mi? É a média populacional. X barra é a média amostral. Fecha parênteses e eleva ao quadrado. Só que a gente já viu, então vamos lá, mi é a média populacional e o x barra é a média amostral. E a gente já viu que x barra e mi são exatamente iguais. A fórmula do x barra e a fórmula do mi é a mesma. Então, se vocês olharem, essa parte de cima aqui, nas duas fórmulas, é igual, tá? Porque só muda o x barra e o mi, mas esses dois são iguais, então tanto faz. Ou seja, a grande diferença entre variância populacional e variância amostral está no denominador. Na populacional a gente divide por n, na amostral divide por n menos 1. Essas duas fórmulas são as fórmulas, vamos dizer assim, tecnicamente corretas. Mas elas podem ser resumidas da seguinte forma. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. E naturalmente, isso aqui pode ser uma formulinha, tá? Que vale para os dois casos, populacional e amostral. E naturalmente, a variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Ou seja, quando a gente escreve na notação, tá? S ao quadrado, S, sigma e sigma ao quadrado, a gente está usando uma notação. Uma notação. Ou seja, não se incomode com esse quadrado aqui. Então, por exemplo, independente de ser populacional ou ser amostral, tá? Tanto faz. Se eu escrevo para vocês assim, ó, a variância é 25, com essa notaçãozinha mais simples, tá? No português mesmo. Se eu escrevo, ó, não, estou falando de população, vou usar a notação. Sigma ao quadrado é 25 e S ao quadrado é 25, esses três casos aqui significam variância. Se a variância vale 25, como que eu chego no desvio padrão? Não é tirando a raiz quadrada? Então, o desvio padrão vai ser raiz quadrada de 25, que dá 5. O sigma é 5, o S é 5. Então, se eu tenho o desvio, quero chegar na variância, elevo ao quadrado. Se eu tenho a variância, quero chegar no desvio, eu tiro a raiz quadrada. Se você estiver calculando, por exemplo, num caso populacional, a variância, e vamos supor que você chegou nesse valor, tá? A variância vale 25. Esta é a resposta, vai ter esse quadradinho aqui. E o desvio padrão vai ser 5. Então, uma coisa que os alunos estranham, muitas vezes, é assim, ó, estou calculando a variância. Tá? Você vai calcular a variância. Aí você vai aplicar a fórmula, vai fazer a continha, tarará, e de repente chegou numa coisa assim, ó, sigma ao quadrado igual a 16. O aluno normalmente ele fica incomodado com esse quadradinho aqui, tá? Mas não se incomode com esse quadradinho. Ele significa, quando vem junto com o sigma, ele está indicando só que é a variância. Se eu falar, ó, calcule a variância, calculei a variância, está aqui. Ah, professor, mas a resposta vai ter esse quadrado aqui? Vai ter esse quadrado. Deixa o quadradinho quieto lá, ele não está te atrapalhando. E se eu quiser calcular o desvio padrão, a partir da variância, aí sim
O desvio padrão, que é o meu sigma, vai ser a raiz quadrada da variância. Aí você vai tirar o quadrado e vai colocar a raiz. Então, o desvio padrão vale 4. Tá? Então, por exemplo, tem lá uma tabelinha. Aí eu falo, item A, calcule a variância. Está aqui, ó. Resposta com um quadradinho, sigma ao quadrado. Item B, calcule o desvio padrão. Está aqui. É lógico que eu fiz aqui para um caso populacional. Se fosse um caso amostral, você teria S ao quadrado igual a 16 e aqui S igual a 4. Tá? Se for a população e a amostra só varia de sigma para S e vice-versa. O fato de ter ou não quadrado indica. Tem quadrado é variância, não tem quadrado virou, é porque você já tirou a raiz, virou desvio padrão.